Olá, olá! Voltando aqui, agora eu espero que dê certo para nossa conversa com o professor Denis, professor Denis Girardi, onde a gente vai falar sobre o direito à vida animal, sobre uma perspectiva filosófica e espiritual. Eu tenho certeza que essa vai ser uma conversa muito bacana, muito instigante para todos nós, que temos muito a aprender com o professor Denis. Estamos abrindo aqui o computador. Ah, que bom, o professor Denis já está aqui conosco. Vamos ver se agora dá certo. Ah, vai dar certo sim, Denis. É porque antes estava pelo computador, por isso que não deu. Que bom, vamos lá. Direito à vida animal sob uma perspectiva filosófica e espiritual. Meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, Ali. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Que bom te ver, que bom que deu certo, né? Que alegria, Denis. Que bom, fico muito feliz, viu? Tá me ouvindo bem, né? Tô ouvindo perfeitamente. Pode ser o meu sinal não fique tão legal, porque eu estou fazendo direto no celular e preciso confessar aqui que é a minha primeira live no Instagram. Que coisa Então, boa. eu tenho feito muitas lives no Zoom, muitas lives no Teams, mas é a primeira vez que eu estou utilizando esse recurso para fazer uma live. Ah, eu só comecei a fazer lives por conta da pandemia, né, Denis? Porque até a pandemia eu nunca tinha aparecido na frente da câmera. Mas aí depois as circunstâncias, né, aconteceram e eu acabei fazendo as lives. E assim, é até importante a gente falar. Eu falo quando eu defendo as mulheres, não é uma luta de mulheres contra homens, né? Eu até fiz um post explicando entre a diferença entre feminismo e femismo. E nós feministas não somos feministas, nós não somos radicais. E o fato de você estar aqui comigo hoje, um homem, é uma representação disso, né? Que nós, mulheres, temos que nos unir aos homens para lutar pelos direitos de todos, inclusive dos animais, né? Que bom, Denis, eu fico muito feliz. Tem muita gente chegando aqui. A Erika Paula, nossa amiga, mandando um beijo, está Olha, dizendo fica aí. Beijo, Erika. um beijo, amada. Bom, vamos começar a conversar então, Denis. Puxa, quando a gente começou a falar sobre esse tema e você me expôs as suas ideias, a minha cabeça, nossa, expandiu de uma forma e você começou falando da alegoria da criação. Eu falei, meu Deus, do que ele está falando? Eu preciso que você me ajude a contar isso para as pessoas, porque foi fantástico mesmo. Toda essa sua percepção sobre a questão do direito à vida, inclusive a vida animal, né, Denis? Por favor, vamos começar o bate-papo. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro, Ali, Aham, principalmente porque você iniciou tocando no assunto da questão do feminismo, né? aham, E toda essa discussão de feminismo, ou melhor, feminismo e machismo, que seria basicamente onde as coisas aparecem de modo separado, elas se dão por conta do dualismo, né? perfeito. De um dualismo que está encalacrado na nossa formação, que está encalacrado assim, na nossa mente e ali afixado, como se essa diferença entre eu e o outro fosse tamanha e desse para mim um poder tal em que eu coloco o outro numa situação inferior. Né? Perfeito. Então, isso tem muito a ver com a forma como a gente foi criado, como a gente foi formado. E quando a gente olha para a questão da vida animal, quando a gente olha para a questão de todos os seres, não somente dos animais domésticos, né? Porque quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar de um modo bastante ampliado, a gente se depara exatamente com essa perspectiva dualista, né? Onde tem um eu que devo dominar, que devo tomar as decisões, que devo ser mais do que o outro. E o grande problema está nisso, né? A gente Sim. acaba entendendo que existe alguém que é mais e alguém que é menos. E quando a gente Inferior. faz essa leitura de mais e menos, é aí que a gente se perde. Né? É É, aí que a gente se perde nas nossas relações humanas, no nosso relacionamento interpessoal, né? No encontro com o outro. Né? claro. A Tá. gente já vai para esse encontro achando que eu sou mais, eu que tenho que tomar a decisão.
na discussão é o meu posicionamento que deve ser o superior nessa discussão. E muitas vezes a gente não percebe que é sempre uma relação de iguais, né? Que não há diferença entre um e o outro. Não há uma diferença essencial. Eu acho que Essências são iguais. Pois não? vem muito da educação que a gente recebe mesmo, né? Porque a gente, por mais que a gente viva em famílias boas, enfim, né? Não, a gente não tenha problemas de violência, como muita gente sofre, mas ainda assim, será que a gente pode dizer que é uma questão cultural, Denis, também? Quando a gente olha para como é a nossa formação ocidental, e é uma formação que vai ter por base ali o maniqueísmo, que separou o que é bom e o que é ruim, criou na nossa mente uma lógica de que se não está comigo, se não é meu, ou se não está próximo de mim, só pode ser ruim. E se é ruim, eu quero cada vez mais longe. Então, é esse dualismo de certo e errado, bom e ruim, está comigo, está comigo, está contra, né? Então, isso faz com que a gente olhe para o outro, muitas vezes desejando até que o outro se afaste, ou criando mecanismos para que a gente não encontre o outro, né? Então, essa coisa da alteridade, ela é essencial. E olhar para o outro e reconhecer no outro aquilo que eu sou, porque eu só existo em função dele. É lindo ouvir isso, né? Eu só existo em função do outro. E se a gente não tem a capacidade de perceber isso nem em relação aos humanos, quem dirá em relação aos animais? Porque se a gente não se identifica nem entre a nossa espécie, ainda muito mais em relação às outras espécies, né? Essa discussão, quando a gente começa a encaminhar numa perspectiva cada vez mais de profundidade, e era o tema que a gente tinha colocado, né? A alegoria da criação, né? Quando a gente não olha para o outro, seja humano, seja um animal, olha para ele como se ele fosse tão diferente de mim, ao ponto de eu ter um poder de dominá-lo sempre e exercer um poder de determinar a vida do outro, né? É porque eu me coloco num distanciamento tal dualista de bem e mal, de certo e errado, de que o outro está a meu serviço, né? De alguma forma, quando a gente olha para a alegoria da criação, num criacionismo, e a gente vê como o Gênesis trata disso, né? Quando todo mundo é criado, e ali, quando Deus cria todo mundo, ele diz para Adão e Eva, olha, cria os animais e coloca à sua disposição, né? De alguma forma, a gente acaba entendendo isso como total dominação do mundo animal, total dominação das outras vidas. Mas quando a gente pega e começa a olhar para uma alegoria da criação e começa a adentrar em como os medievais foram construindo isso e como eles se relacionavam com a alteridade, é claro, chega um momento em que a razão é dominadora. Chega um momento em que vem uma modernidade, uma razão que domina. E essa razão dominadora, ela diz para a gente, tudo que aconteceu até aqui é trevas. A Idade Média é a Idade das Trevas. Mas, e com essa reflexão, muitas vezes a gente não olha o que tinha de interessante lá. Né? A consciência possível daquela época, daquele período, é riquíssima. E traz para a gente uma perspectiva do relacionamento criacional de todos nós como criaturas, em que não há uma diferença muito clara entre o humano na Terra e um outro ser que aí está. Né? O medieval ele vai pensar a criação a partir de uma bondade de um Deus, né? De uma divindade, um Deus que, de sua imensa bondade, ele cria um mundo.
e cria um mundo na medida em que há uma relação entre aquilo que ele é e aquilo da densidade que as coisas vão tomando na medida em que essa bondade se difunde. Então, para o medieval, Deus é pura luz, e é uma luz que se difunde. E na medida em que essa luz se difunde, um universo é criado. Então, quando a gente visita uma catedral gótica, por exemplo, a gente vai chegar lá embaixo, a gente olha para cima, a única coisa que a gente vê lá em cima é luz. Porque ela toda foi construída na lógica da cosmologia medieval. Então, é um Deus que se difunde, e na medida em que ele se difunde, tudo é criado. Mas nada é criado como não pertencente ou não partícipe daquilo que Deus é. E isso é interessante na perspectiva espiritual. Ou Porque... menos importante. Oi, Ali, desculpa, porque eu começo a falar, não paro mais. Não, imagina, é que tudo que existe parte do pressuposto de que não há graus de importância ou de hierarquia entre os seres vivos. Nem mesmo pode se considerar, aí, inclusive, o reino animal, se você for pensar numa visão mais... O reino vegetal também, né? Numa percepção mais ampla. Para o medieval, o reino mineral. Porque o reino mineral, o que eles chamam de elementos, terra, fogo, água e ar, a elementativa, sim, e assim eles chamam a alma que esses elementos têm, eles chamam isso de elementativa. Gente, isso está presente no De Anima de Aristóteles. Sim, e tem a ver com a compreensão da cosmologia. Então, desde os minerais, eles estão vendo os minerais com graus de dignidade. Há uma dignidade, sim, naquela essência. E essa dignidade, ela tem participações no ser, participações nessa deidade, na divindade, de modo que ele vai tendo nuances de melhoramento, de aperfeiçoamento. Então, o mineral, o vegetal, o animal, né, o humano. E é claro que o medieval ele vai olhar para anjos, arcanjos, e uma série de categorias que a gente não conhece. Só que, para o medieval, é muito claro, é muito lógico isso, que o ser humano ele tem uma diferença diante dos animais, que é a sua alma racional, que é o que diferencia ele dos animais. Mas em momento algum ele vai dizer que o animal não tem alma. E ele vai chamar essa alma animal de imaginativa. Ele vai dizer, olha, o animal tem um grau de participação no ser que Deus é. E isso dá para ele, da mesma forma que dá para mim, um grau de participação no ser. Percebam, o medieval ele sempre estava no risco de cair no panteísmo, de dizer que tudo é Deus. Então, para resolver esse problema, ele cria a ideia de panateísmo. Quer dizer, não é que eu sou Deus, mas filho de Deus, Deusinho é. Então, de alguma forma, eu participo do ser que Deus é. Eu estou num grau de participação. Então, Deus, ao criar o mundo, ele coloca em todos os seres aquilo que ele é. Afinal de contas, não há outra coisa que não seja emanação divina. Então, quando a gente olha para o reino animal e olha para esse reino como simplesmente a nosso serviço, a gente está considerando tudo isso de uma forma extremamente racional. E a gente olha para esse ser como um ser animado, que tem alma. Tanto é que ele se chama animal. Sim. Ele é dotado de alma. Ele é dotado de um grau de participação no ser. Ele é dotado de um grau de participação naquele que criou todas as coisas. Né? E isso faz com que a gente passe a olhar para o mundo, olhar para todas as coisas, numa perspectiva profunda de fraternidade universal. Sim.
Então, sim, essa perspectiva de fraternidade universal leva a gente a olhar para os animais, e eu sei que eu estou falando com uma das principais defensoras dos animais que eu conheço, faz a gente olhar para o animal de um outro aspecto, né? De um aspecto de pertencimento, um aspecto de relacionamento criacional. Ele é sim. tão criatura divina quanto eu. É muito interessante pensar isso, né? Eu tenho, e vejam, gente, acho que é importante deixar registrado, né? Nós somos juristas e nós sabemos que o Estado é laico. Então, nós não estamos confundindo as coisas, nós estamos realmente num diálogo, né? Filosófico e espiritual, não também falando de uma ou outra religião, mas pensando de modo amplo, né, Denis? Que isso é também importante de ser destacado. E eu confesso a você que eu tenho amigos que são ateus e que às vezes têm essa percepção que você acabou de explicar maior não, mas assim, talvez mais nítida, mais clara do que muita gente que se diz religioso desta ou daquela religião. Então é uma questão realmente de espiritualidade e talvez de noção de pertencimento, né? Essa solidariedade parte de uma ideia de um direito amplo à vida, né? É muito interessante isso. Você sabe que tem uma figura na Idade Média, o Giordano Bruno. A gente já ouviu falar dele lá, né, no ensino médio e tal. Sabe que ele Muito morreu na pouco. fogueira. Tem É, toda a coisa da heresia do Giordano Bruno. Mas ele tem uma coisa que é fantástica. é, Porque quando ele olha na perspectiva desse planeta, de onde nós estamos, nada entrou e nada saiu. sim, Se nada entrou e nada saiu, de alguma forma, esse corpo que está aqui, esse corpo, esse carbono, água que está aqui, de alguma forma ele já pertenceu a milhares de outros seres ao longo de milhares e milhares de anos. é A verdade. água que eu bebo já foi bebida. Aquilo que eu sou, eu já. Quando a gente olha nessa perspectiva, assim, É sensacional. é sensacional, né? Ela caminha um outro paradigma, né? O Giordano Bruno fala, nós somos grama, nós somos vaca, e ele fala vaca, né? Porque de Uhum. alguma forma há um ciclo da vida, e esse ciclo da vida, ele se dá aqui. Quando a gente olha para a gente não está falando de uma religião ou de outra, né? Mas Não. quando a gente olha para, por exemplo, as experiências dos Andes, as experiências dos índios norte-americanos nisso, quando eles olham para a natureza, eles falam, e mesmo o nosso indígena, né? Ele fala assim: eu não sou diferente de árvore, eu Sim. não sou diferente de terra, fogo, água e ar, eu não sou Uhum. diferente do vento, eu não sou É, diferente do animal. Só que, na perspectiva da natureza, aqui onde eu estou, caçar faz parte. Mas até a caça, na perspectiva indígena, ela é extremamente respeitosa. sim. Porque ela parte do seguinte princípio: é para a sobrevivência. Eu É. não preciso acumular. Eu não preciso caçar 10, sei lá o que, na floresta hoje. Não. Eu preciso caçar somente aquilo que está ligado à minha sobrevivência. Então, é nesse momento. Tanto Então, que a lei permite, né? Tanto que ainda, embora haja uma proibição geral, a lei permite que as populações tradicionais mantenham essa prática por conta dessa sobrevivência, né? e porque está relacionado diretamente à cultura, né? E ao respeito que se tem pela natureza ao redor, né? Sim, sim. Interessante, né? E, bom, eu falo isso para os meus alunos, Denis, porque eu digo, gente, nós somos natureza. Quando nós vamos ao médico, nós não fazemos exames para saber se nós estamos com lítio, ferro, potássio em dia. Isso é natureza, são elementos químicos, somos todos filhos dessa mesma terra-mãe, né? Por isso que eu falo, somos todos irmãos, porque somos todos filhos da mesma terra, né? E essa noção aí de convivência fraternal talvez seja o que nos falte, né? É, enfim, como construir isso e como
despertar para essa convivência fraternal, especialmente em tempos onde virou praticamente moda o conflito, o litígio, né? E, então, assim, por vezes falar de amor tornou-se piegas, né? Piegas. E eu sempre falo que eu não tenho a menor vergonha de falar de amor, porque eu penso que esse também é o motivo pelo qual estamos aqui, para tentar deixar o mundo melhor, né, Denis? De alguma forma, a razão, ela veio criando em nós, e ela veio criando cada vez mais esses pequenos guetos, né? E esses pequenos guetos, eles vão fazendo com que nós busquemos, de alguma forma, nos aproximar de quem pensa exatamente como a gente pensa e nos distanciar daqueles que não pensam como a gente pensa, que podem, inclusive, melhorar a nossa forma de pensar. Mas esse modelo racional, e é muito interessante quando a gente olha para a filosofia, e acreditávamos no passado, a filosofia acreditava que quanto mais razão o homem tivesse, mais humano ele seria, mais ele poderia cuidar do planeta, mais ele poderia cuidar uns dos outros. E no meio dessa evolução da razão, nós produzimos as grandes guerras. No meio da evolução da razão, nós As bombas. produzimos Auschwitz. Oi, desculpa, interrompi. Nós produzimos Auschwitz, nós produzimos campos de concentração. Sim. Né? A Alemanha é um berço da razão, da racionalidade. E nós percebe o contrassenso e como a gente acaba usando essa construção racional sempre na perspectiva da dominação. É verdade. Então, de alguma forma, quando a gente faz essa reflexão, a gente olha e pensa, a razão nos salvará de tudo. Mas a razão também está produzindo muito sofrimento. Só a razão, ela não dá conta de uma série de coisas. E aí eu gostaria de trazer para esse nosso bate-papo a perspectiva de uma filósofa espanhola, aqui contemporânea, que é Maria Zambrano. E a Maria Zambrano ela vai dizer, olha, de tudo isso que a razão produz, tem uma série de coisas que ela não está conseguindo tocar, que ela não está conseguindo atingir. Que é uma razão que a gente precisa encontrar uma clareira no bosque, que a gente precisa olhar para uma outra coisa. A gente precisa prestar atenção no que muitos religiosos estão dizendo, no que, e aí independente da religião, né? O que muitos místicos estão trazendo, que existe uma outra coisa para além da razão. Que existe uma liberdade poética, que existe uma espiritualidade, que existem outras possibilidades e outras possibilidades que podem dar para a gente uma vida muito mais confortável. Esse mundo da extrema razão está produzindo pessoas doentes. Né? Sim, sim. A gente está convivendo com muitos de nós tendo que tomar remédio para conseguir dar conta desse mundo extremamente irracional, de muitos resultados, de ter que dar conta de uma série de coisas. Mas e nós onde estamos nisso, né? E o nosso relacionamento com os outros seres, né? Como nós tratamos tudo aquilo que nos cerca. Então, de alguma forma, essa reflexão faz com que a gente também pare e olhe para quem nós somos, né? E como nós lidamos com tudo isso, né? Sim, com certeza. E nós nos achamos tão donos da verdade que nós achamos que nós temos direito de criticar quem pensa dessa forma como você está falando, ou especificamente como a gente está falando dos animais, né? Outro dia eu comentava com uma amiga no Fala Lê, com a Janaína Chiaradia, nós falamos sobre veganismo e eu disse, gente, ao invés de eu admirar uma pessoa que abre mão dos prazeres, digamos, de se alimentar dos animais, por exemplo, eu ridicularizo, eu digo que a pessoa é louca ou sei lá o quê. Assim, o que eu quero dizer, a gente se acha no direito de julgar o outro
sem perceber que talvez essas pessoas, eu costumo dizer que eu não cheguei no grau de evolução dos meus amigos veganos, porque abrem mão diariamente, são posturas. Eu vi o nosso amigo Vicente Ataíde entrou aqui agora há pouco, e ele sim é uma grande referência do direito animal. A Maria está aqui também mandando um oi. A gente se acha no direito de julgar o outro e criticar e ainda querer ridicularizar, sendo que talvez essas pessoas sejam realmente, de fato, mais evoluídas. E você comentou comigo alguma coisa sobre a própria questão do jejum, né? Achei tão interessante isso. Eu não sou uma Sim. pessoa religiosa, então eu não estudo religiões, né? Nenhuma, de modo geral, assim. Mas gosto muito porque me sinto espiritualizada, né? Então acho muito interessante entender essas questões, né? Essa é uma questão interessantíssima, né? E essa a gente pega de uma tradição mais se aproximando de uma outra tradição religiosa ligada ao franciscanismo, né? E quando você inverte a lógica do jejum, você passa a ver o jejum como um benefício para todos, né? Então, veja, a forma como Francisco de Assis propõe o jejum é totalmente diferente da forma como a tradição mostrava. Não, travou, mas continua. A imagem está travada, mas eu estou te ouvindo. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Você parou de falar agora? Talvez tenha travado de vez. Voltou? Oi, acho que voltou. Agora voltou. Beleza. Então, a forma como a tradição mostrava o jejum era mortificação, sofrimento para pagar pecado. O que Sofrimento. Francisco de Assis faz na perspectiva? Para pagar os precisos sofrer, é preciso aquela coisa do sacrifício, né? Então, Sim. o que Francisco de Assis faz na perspectiva do jejum é maravilhosa, porque ele diz a carne, para que o animal possa, para que ele tenha a vida digna dele hoje, naquilo que ele é. Então, vejam, o jejum, porque inclusive o jejum, numa perspectiva mais egocêntrica, ele tem uma finalidade de me satisfazer. Mas quando eu começo a fazer o jejum na perspectiva do outro, quer dizer, eu não vou comer essa maçã agora, porque essa maçã não vai me fazer bem, sei lá, tem carboidrato, açúcar, não sei o que, toda aquela coisa. Não, eu não vou comer essa maçã hoje, eu não vou tirar ela da árvore, para que pelo menos hoje ela possa ser aquilo que ela é, maçã. Então, é um respeito incondicional para com todas as criaturas. E mesmo comer carne, né? Para Francisco de Assis, ele não está pensando em direito animal, ele está pensando em dignidade animal, que está numa outra perspectiva totalmente diferente do direito. Então, hoje eu não vou matar esse animal, eu não vou comer carne, para que essa ovelha seja ovelha, para que ele seja aquilo que ele é na participação, na mesma participação que ele tem no processo criacional. Então, a leitura é totalmente diferente. E a Sensacional. leitura é sensacional. A leitura ela é tão diferente que durante uma quaresma, na Idade Média, eram 3 quaresmas por ano, eles ficavam 40 dias em jejum. E durante uma quaresma, um dos irmãos ali com Francisco de Assis acorda no meio da noite e fala, olha, não estou dando conta, eu preciso comer, não estou conseguindo. O que Francisco de Assis faz? Acorda todo mundo e todo mundo vai comer junto. Ai, olha só. Percebe? Por quê? Porque a lógica é outra. A lógica não é a mortificação e o sacrifício. A lógica é a relação com a vida. Só que não é a relação somente com a minha vida. É a relação com a vida de todos os seres. E talvez essa seja a grande sacada, né? Como me responsabilizo pela vida de todos os seres. E já que acabei indo por um caminho, eu vou trazer mais um elemento só do franciscanismo e depois a gente pode tratar de outras experiências.
ciências, Francisco de Assis exigia, e isso ele dava como ordem, que quando fossem fazer a horta mosteiro, que quem cuidasse da horta deixasse canteiros para as ervas daninhas. Aí, isso você me falou e eu achei fantástico. Porque Porque nada mais assim, que o que as pessoas estão falando agora em plantações biodinâmicas, e é um retorno, né? é um retorno, né? E quando a gente fala também de permacultura, né? Onde a gente, ao fazer a horta, a gente não reproduz aquela coisa de canteiro racional para a reprodução em série da mesma coisa. Mas a gente olha para como a natureza funciona, né? A permacultura, ela tem essa preocupação. Plantas maiores que protegem as menores, né? Os insetos que preferem uma determinada planta. Mas veja, nessa perspectiva espiritual, é um cuidado inclusive com o reino vegetal. Né? Ter espaço para as ervas daninhas. Quer dizer, deixa a erva daninha crescer. É fantástico. O É um sol para todos, né? exato. É um amor incondicional para com todos os seres. Né? E quando a gente olha, por exemplo, um dos primeiros textos da língua italiana, que é o Cântico do Irmão Sol, que é de Francisco, então, independente de que religião somos, né? Mas ele vai dizer, olha, somos todos irmãos. É uma grande fraternidade universal. É o irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Fogo, a irmã Água, os animais, né? O irmão Vento. E o mais interessante, a irmã Morte Corporal. Porque quando, nessa perspectiva, Francisco de Assis traz a morte como irmã, ele nos dá uma perspectiva que nós, pós-modernos, hoje, não temos ideia de como se lida com isso. Nós não conseguimos ver a morte como fratela, né? como sorella, como irmã, como alguém ou algo que está na perspectiva e na dinâmica dessa vida. Porque a vida só existe em função da morte. Sim. Senão isso não se chamaria vida. Sim. E como nós nos tornamos extremamente irracionais e começamos a encaminhar assim, quero viver para sempre, então, remédio, não sei o que, tudo isso, nós também não olhamos para o fim da vida como algo que é dado. Sim. E assim, o caminho espiritual ele nos coloca sempre nessa dinâmica, né? A vida, ela é finita. E a história tem muito isso de movimentos pendulares, né? O modo como nós humanos nos relacionávamos com os animais na Idade Média, como você bem mencionou, era absolutamente distinto. As pessoas dormiam junto com os animais, viviam animais, não só os domésticos, os animais de grande porte. E num determinado momento nós nos separamos, nos julgamos superiores, subjugamos, maltratamos, enjaulamos, né? Enfim, e parece, ainda que lentamente, que isso agora... Então, assim, estávamos num extremo, fomos ao outro extremo, e parece-me que agora nós caminhamos talvez para algo mais equilibrado, não sei. Qual que é a sua opinião sobre isso, Denis? A minha opinião é que a gente ainda produz muito sofrimento para todos os seres. A gente ainda produz um sofrimento animal absurdo. Sim, né? sim. E a gente olha para tudo isso numa perspectiva criacional e se aprofunda um pouco mais nessa coisa de uma fraternidade universal, não faz sentido o sofrimento que a gente produz. Assim, não quero ser moralista no sentido de dizer não comer carne, coisas, mas sei o sofrimento que eu produzo. Mas o que me preocupa nisso tudo, nesse sofrimento, Ali, é que a nossa perspectiva ainda é uma perspectiva estética. Então, assim, Sim, o animal de grande porte, o sim. gato, o cachorro, todos esses animais, eu acho que eles têm direito à vida. Né? Eles estão na fraternidade universal. Então, eu tenho um gato que mora aqui em casa, né? Quer dizer, eu moro na casa do gato. Você Ele que, mora na casa de... ele que domina todo o ambiente aqui. Mas, Sim, assim, na perspectiva animal,
né, nessa perspectiva, ela é extremamente estética. Porque o gato tem direito à vida, o cachorro tem direito à vida. Mas quando eu vejo uma barata, eu já pego o chinelo e vou bater nela. Então, Sim, percebam, o mesmo sofrimento está ali também, né? sim. E quando, é claro, eu não vou botar barata para morar dentro de casa, mas cada vez que eu olho um ser como esse, eu passo a refletir de uma outra forma. A coisa mais importante que nós temos é a vida. Talvez seja a única coisa que de fato nós tenhamos. E os seres, os animais, também têm a vida como a coisa mais importante. E sempre que a gente tenta ou atenta contra a vida de qualquer um desses seres, isso produz um sofrimento gigantesco. Quando um Sim. bichinho se vê acuado e sabe que ele corre o risco de perder a vida, nós estamos produzindo um sofrimento absurdo. Da Denis, mesma forma com que, quando nós estamos acuados e sabemos que nós podemos perder a vida. uhum. Mas daí não é uma coerência. Desculpa a pergunta, não me leve a mal, né? Você sabe que eu te admiro muito e por isso você está aqui comigo hoje. E você percebeu que você é o primeiro homem com quem eu converso, porque até hoje foram todas mulheres. Então, acredite, é porque eu realmente te admiro muito e gosto muito de você como profissional e como pessoa. Mas aí eu te pergunto, então não é uma incoerência? Porque você está explicando isso tudo, você é uma pessoa que tem essa noção, essa consciência, que muita gente nem tem. Porque dentro do especismo é isso mesmo. Umas espécies eu amo e as outras eu como, né? Umas eu trato como filho e a outra é um objeto que só vai servir para eu utilizar. E aí, não é uma grande incoerência? Como é que a gente lida com tudo isso? Não consegui nem expressar muito bem o que eu quero dizer, até para não ser ofensiva, né? Porque assim, Não, mas que negócio é esse? Vem falar de direito dos animais aqui e está falando que come carne. É basicamente isso que você está me dizendo, não é, Ali? E, de é, fato, eu gostaria de aproveitar esse espaço também para tocar nesse assunto. Porque, assim, há tanto sofrimento animal num pedaço de carne como numa folha de alface. A ah, diferença é que a gente, muitas vezes, está olhando só para o animal de grande porte, né? Para o uhum. boi, para o porco, para o peixe. Mas quantos animais morrem? Quantas larvas, quantos insetos, quantos besouros para produzir vegetais? Então a gente também tem que tomar Cheio de tóxico, né? Daí mata tudo, né? começando por aí, né? Mas Uhum. assim, o sofrimento ele permeia todas as coisas. O sofrimento ele está presente. Então, se eu posso evitar comer carne, eu devo fazer o máximo possível para evitar comer carne. Mas eu também não posso, dentro de toda essa discussão, ser hipócrita quando eu como carne. Mas Uhum. também sei que aquele pedaço de carne no meu prato ali, ele tem origem no sofrimento. Mas também sei que o arroz tem sofrimento. Porque para produzir aquele arroz, teve que alagar uma região, existiam os bichinhos que viviam naquela região. Né? É a coisa como você chamou, especismo. Sim, Né? sim. Eu, Não, eu considero algumas espécies e desconsidero outras. é verdade. Não, e aí você vê o quanto amplia a sua visão, né? Porque daí realmente, daí a gente vai viver de luz, né? Exato, eu vou deixar de comer tudo porque, né, tudo. Mas assim, em sabendo que tudo produz sofrimento e que os vários animais, os vários seres estão sofrendo, isso também me coloca numa condição de cuidado. Uhum. Por isso, é uma condição de cuidado, né? Eu tenho responsabilidades, eu tenho um cuidado para com todos os seres, eu sou responsável por isso. Então, Sim. o nosso olhar, ele passa a ser um olhar
passa a ser um olhar diferente, que faz com que a gente tenha um pouco mais de amor em tudo aquilo que os olhos tocam, né? É quase que amar com os olhos. Então, assim, quando eu vejo aquilo, eu sei que tem sofrimento ali, né? Eu me alimento daquela alface, sabendo que para produzir aquela alface morreram muitos animais, mas também o pedaço de carne que eu estou comendo tem sofrimento animal, Aí, e olho para isso com muito respeito à criação e com muito respeito para com todos os seres, mas sem piegas, porque muitas vezes a gente cria uma lógica muito piegas em relação às coisas e acaba se tornando até um pouco chato, né? Mas assim, por outro lado, se eu tenho essa consciência, eu me aproximo da criação, eu me aproximo dos outros seres numa outra dinâmica e numa outra perspectiva. Não estou aqui militando para não comer ou para comer carne, percebam. Mas eu sim, estou dizendo, eu a gente também não precisa... falo, eu nunca falo disso diretamente assim. Enfim, eu acho que cada um com o seu cada um, como dizem, né? Mas pensar, refletir, entender, ter essa visão do todo, ter essa visão do racional, né? E o que me remete a essa sua fala é que nós também podemos direcionar os nossos atos de consumo, inclusive para essa agricultura que é produzida com menos dor e menos sofrimento, por assim dizer. Enfim, tentar o equilíbrio, né, Denis? Porque senão também a gente já está triste, a gente já está numa pandemia, já não tem água. E aí, então, se cada vez que eu for me alimentar, eu for pensar em tudo isso, aí eu vou morrer de fome, né? Me ajuda. Não, exatamente, né? Se eu ficar com isso tudo em mente o tempo todo, né? Eu não como, né? Para Sim, não produzir sofrimento, né? Até, porque assim, até a água mineral que a gente toma, ela passa por um processo, ou a água que a gente toma na torneira, ela passa por um processo em que ela mata todos os seres que estão ali. Então, e isso faz parte da existência, isso faz parte de ser humano na Terra, né? sim. Mas quando a gente olha numa perspectiva mais espiritual para com todas essas coisas, também nos chama a atenção isso, né? Nos chama a atenção esse cuidado que a gente precisa ter para com todos os seres e o respeito incondicional à vida deles, né? Com E certeza. Eu acabei de volto, ver que pois o, não. a Pronobis Agroflorestal, que são a Karina e o Thales, que quando eu falei agora há pouquinho dessas questões todas, eu lembrei deles, porque eles produzem alimentos de uma maneira muito harmônica com a natureza e com os animais. E é tão bonito de ver isso, porque aí isso dá prazer em se alimentar, né? Enfim, lembrei deles porque eles acabaram de entrar. Um beijo para eles. O Togu está dizendo grande Denis. E o Juan da Lavecchia, também querido, nosso amigão, mandou um beijo também. Denis, e aí? Então vamos encerrar esse bate-papo, que a gente podia ficar falando horas, né? Mas eu acho que seria bacana nós darmos uma mensagem de esperança para as pessoas, da necessidade desse amor fraternal, e de a gente, dessa perspectiva ampla, né, do que vem a ser o amor, enfim. Por favor. Nossa, e já se passou um tempão, né? A gente já está aqui falando há um tempão, né? Começa a falar, não para mais. Não, mas ótimo, eu adorei. Sim, eu acho que é possível a gente pensar e agir numa perspectiva de uma fraternidade universal. Sim, é possível a gente minimizar o sofrimento que a gente produz e, inclusive, o nosso sofrimento. Porque na medida em que a gente olha para todos os seres uma grande fraternidade, nós não olhamos para todos eles uma grande fraternidade como quem olha de cima para baixo, mas a gente olha como quem Uhum. olha dos olhos, né? Que está esse olhar, esse amar com os olhos, se colocar num nível de igualdade, num nível de integração. E esse nível de integração, esse nível de igualdade, ele diminui consideravelmente o sofrimento que a gente produz. Sofrimento que a gente produz em decorrência do dualismo que a gente criou, em ter
o diferente, aquilo que eu tenho que odiar, aquilo que eu tenho que amar. Então, eu separar em coisas distintas. Isso vai produzindo sofrimento constantemente. Se a Claro. gente tiver a capacidade de olhar para além disso, né, para além do gosto não gosto, para além do quero ou não quero, numa perspectiva mais integrada com tudo isso, olhando para as coisas como opostas, sempre opostas, mas nunca contrárias, Uhum. sim, há diferença, sim, há oposição, mas isso não quer dizer que tem que ser contrário. Claro, claro. Quer dizer que precisa ser sempre integrado, né? Sempre Perfeito, numa perspectiva mais integrativa. Gente, perfeito. muito obrigado. E assim a Ah, gente vai obrigado construir pelo uma convite. sociedade livre, justa, solidária, livre de preconceitos, né, Denis? Preconceitos de todas as ordens. Realmente eu acredito que nós somos instrumentos dessa. É uma missão de vida isso, né? Independente de qualquer coisa, a gente realmente ama e acredita nisso que a gente está falando. E com toda certeza, sem julgamento, sem julgar o outro. Por isso que eu falo, cada um com o seu cada um sabe de si, né? Mas a gente pode, a partir de ensinamentos como os seus, refletir mais para amar mais, julgar menos, e aí crescemos todos, né? A Erika está mandando um beijo, a Ange também, querida. Todos. Obrigada a todos que nos ouviram. Denis, foi um prazer enorme. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras. É uma alegria muito grande mesmo. E eu vou salvar nossa live para que outras pessoas possam ouvir o que você nos ensinou aqui. Minha gratidão, viu? Gratidão pelo convite, Yali e todos aqui, estamos à disposição, né? Sempre que quiserem bater um papo, jogar um pouquinho de conversa fora, olhar para outras perspectivas dentro disso tudo, a gente está aí. Com Muito certeza. A gente obrigado, Ali. junto. Minha gratidão. Muito obrigada, Denis. Um abraço. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a Obrigada. próxima. Tchau. Tchau.